Boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava e todos aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas que estão participando também, assistindo das suas casas, esse momento nosso aqui, mesmo que ainda não presencial, mas o momento de nós nos voltarmos juntos como igreja para o mesmo texto da palavra, para os mesmos cânticos e assim das nossas casas, podermos adorar, celebrar ao Senhor e sermos edificados pelo Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Eu convido então você para nós abrirmos juntos a palavra de Deus no Salmo de número 100. Salmo de número 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Este salmo então convida toda a terra para que reconheça a grandeza de Deus, a bondade de Deus, que Ele é o Deus Criador, que reconheça o seu poder, que reconheça o seu cuidado, porque Ele é nosso pastor, e que reconheça também a sua misericórdia, e a sua fidelidade, e a sua bondade de geração em geração. E reconhecendo tudo isso, então a reação daqueles que conhecem a Deus é a de adorar ao Senhor com júbilo, celebrar com júbilo e servir ao Senhor com alegria. E é interessante nós percebermos que mesmo que este salmo foi um salmo escrito no tempo do país de Israel, da nação Israel, este salmo não convoca apenas a nação de Israel para servir ao Senhor, para celebrar a Ele com júbilo, mas convoca todas as terras, porque o Senhor é Deus de todas as terras. Nós sabemos que naquele tempo, e aqui há figuras de entrar pelas portas, a adoração acontecia quando as pessoas se dirigiam ao templo em Jerusalém. Mas agora chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Mesmo que nós não possamos fazer um culto online, mas eu aqui posso estar em adoração a Deus, e você em sua casa pode estar em adoração a Deus, porque nós não dependemos desse templo. Mesmo que nós não estivéssemos no mesmo texto, se você estivesse com a sua família reunida, ou até mesmo sozinho, louvando a Deus, buscando a Deus em oração, e buscando a Deus através da sua palavra, você poderia estar cultuando a Deus, porque em Cristo Jesus, todas as nações, de todas as línguas e tribos e famílias, são chamadas a adorar e celebrar ao Senhor. Por isso então nós somos convidados a, em atitude de adoração, orarmos ao Senhor e cantarmos cânticos ao seu nome. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas frontes e orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio desta santa convocação, que só é possível por causa do sacrifício, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, que nos purifica de todo pecado e que nos conduz para o Santo dos Santos, para a presença do Senhor, para que possamos adorar-te. Abençoa-nos, ó Deus, neste tempo de crise, neste tempo, ó Deus, em que não podemos nos reunir com os nossos irmãos presencialmente em culto, ó Deus, mas o Teu Espírito Santo habita no coração de cada um de nós. Que o nosso amor não se apague, que o nosso amor não se esfrie pela distância, mas que o Teu Espírito Santo nos impulsione a sermos o que de fato somos, corpo de Cristo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, comunhão, família de Deus. Abençoa-nos, Senhor, e recebe a adoração de cada um de nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vamos louvar o nosso Senhor com cânticos. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar aqui
servindo ao Senhor através das canções. E eu quero convidar vocês a estar adorando o nome do nosso Deus, a cantar aquilo que nós acabamos de ler, o Salmo 100, e que você com a sua família reunida possa estar adorando o nome do Senhor, que é o único digno do nosso louvor. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém. Que você possa estar celebrando a Deus nos seus dias, no seu dia a dia com a sua família. A próxima canção é Eterno Amor. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés.
Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Amém. Que nós possamos louvá-lo e entregar o que nós somos nas mãos de Cristo. A palavra está com o pastor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quero convidá-lo então para nós abrirmos no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Hoje nós vamos do verso 38 até o final do capítulo, até o verso de número 44. Marcos, capítulo 12, do verso 38 ao verso de número 44. Nós estamos caminhando aí no livro de Marcos, caminhando aí já para o final, para a segunda metade. Estamos na última semana de Jesus, aqui já, quando Jesus já chegou pela última vez em Jerusalém. Marcos capítulo 12, a partir do verso 38, diz assim a palavra do nosso Deus. E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva, pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque Tu és o Deus que cuida de nós. O Senhor é o pastor do seu povo, o Senhor é o pastor do seu rebanho, o Senhor é o salvador e remidor de cada um de nós. O Senhor cuida de nós e é digno de toda a honra, de todo o reconhecimento, de toda a glória e de toda a adoração. E nesse instante, ó Deus, Deus pessoal, Deus que fala conosco, Deus que se relaciona conosco, ó Deus, fala aos nossos corações através da Tua santa e amada palavra. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Amém. Você é um verdadeiro adorador? Hoje eu gostaria de pensar com você sobre a verdadeira adoração. Eu gosto muito de um trecho da palavra de Deus, quando Jesus ele conversa com a mulher samaritana, e a mulher samaritana então, tentando ali escapar de Jesus, e da conversa e do tratamento de Jesus para com ela, Jesus ia chegando ao seu coração e ao seu verdadeiro problema, para falar do evangelho para ela e revelar-se como o Messias. Essa mulher então entra no assunto da adoração, no assunto de voltar-se ao Senhor, de quebrantar o coração, e ela pergunta se o lugar da adoração, ou se quem estava fazendo certo ou melhor, eram eles os samaritanos, naquele monte onde eles estavam, provavelmente o Monte Moriá, ou aqueles que eram os judeus. E Jesus vai responder para ela o seguinte, em João 4, 22 a 23, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Quem sou eu? Eu sou um verdadeiro adorador. O Pai procura os verdadeiros adoradores, mas o Pai também rejeita, afasta a falsa adoração. Logo, nós precisamos pensar sobre esse tema, porque aqueles que são adoradores verdadeiramente são achegados ao Pai, mas aqueles falsos adoradores ouvirão de Deus: apartai-vos, porque não vos conheço. O Salmo 100 que nós lemos mostra quem é o adorador. É aquele que celebra, é aquele que serve, é aquele que reconhece, é aquele que sabe que Deus é Criador, que Deus é dono, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é eterno, que Deus é fiel, e sabendo disso, então ele entra por suas portas com um cântico, ou seja, ele chega alegre, seguro, na presença de Deus, reconhecendo quem é Deus, quem Ele é, mas também quem Deus faz. Chega com gratidão, com reconhecimento e com louvor. Logo, nós podemos dizer que, para adorar, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer quem é o Deus que nós adoramos, o que é que Ele faz, e então respondermos para esse Deus em adoração, segundo quem Ele é e segundo aquilo que lhe agrada. Assim, como nós lemos lá no Salmo 100, é que o povo de Israel deveria ser. Assim é que nós também devemos ser. Um povo grato, reconhecido, que adora a Deus em espírito e em verdade. Mas Jesus, quando Jesus vem, Ele chega e encontra aquele povo, que era o povo de Deus, em dificuldade nessa área. Nós vemos que Jesus, ele chega ali, e ao chegar ali ele fala sobre a sua segunda vinda. E na sua segunda vinda ele faz uma pergunta, e essa pergunta é: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Nós podemos adequar essa pergunta aqui. Quando o Filho vier, quem serão aqueles que são os verdadeiros adoradores? Capítulo 13, logo à frente vai tratar sobre isso. Mas aqui no capítulo 12, Jesus, ele vai mostrar o que é que ele encontrou quando ele veio, em termos de adoração, em termos de reconhecimento, em termos de vida, de obediência e adoração ao Senhor por parte do seu próprio povo. O povo escolhido por Deus para ser o povo que conheceu a Deus, que caminhou com Deus, que foi formado como nação de Deus, mas que agora está em um determinado estado. E eu gostaria então de falar nessa noite sobre a verdadeira adoração. O texto nos mostra, nós ainda estamos no templo com Jesus, estamos na terça-feira. Jesus, ele entra em Jerusalém no domingo, e nós vemos então no capítulo 11, a sua entrada triunfal, quando dizem: Hosana o que vem, em nome do Senhor. Na segunda-feira, nós vemos Jesus passando ali, purificando o templo, e agora, e na terça-feira, nós vemos Jesus num debate longo com várias autoridades em termos de Bíblia, em termos de religião. Aqui, quando nós olhamos para a purificação do templo, uma pergunta é feita para Jesus: com que autoridade você faz isso? E nós vemos que eles não estão reconhecendo quem é Jesus. E quando nós percebemos essas discussões todas, e nós vimos então uma pergunta que é feita, e essa pergunta é o cerne para o tema da verdadeira adoração. Uma pessoa, um escriba, ele vai perguntar para Jesus qual é o principal dos mandamentos. E Jesus então vai responder. O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, reconhecendo quem é Deus, é o Deus de Israel. E agora a resposta: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o primeiro
e maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a este, verso 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aí está o cerne da vida de adoração. Reconhecimento do Deus e a resposta, que é amar a Deus, e aqui vai ser colocado que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Assim, nós temos uma vida de adoração a Deus. E aí, na sequência, semana passada o pastor Ebenezer pregou sobre quem é o Cristo. Jesus faz uma pergunta, e eles vão ficar sem respostas para a pergunta de Jesus. E aí, se você não viu, você pode ver, mas Jesus vai mostrar que ele é o Filho do homem, que ele é o Messias, e que ele é o Filho de Deus e, portanto, Deus, que ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Ele é o Senhor e Filho de Davi ao mesmo tempo. E hoje, nós olhamos para Jesus, olhando, ensinando. E quando ele está ensinando, provavelmente no pórtico de Salomão, Jesus, ele vai olhar para algumas pessoas e vai falar, não só para os seus discípulos, mas parece que para a multidão que está ali próxima, eles podem escutar a respeito do falso adorador. A partir do verso 41, Jesus vai chamar daí só os seus discípulos, provavelmente, e vai apontar o exemplo de um verdadeiro adorador. E depois nós vamos pensar sobre o caminho da verdadeira adoração. Mas em primeiro lugar, quem é o falso adorador? Verso 38. Diz aí que Jesus, estando ali ao ensinar, ele dizia: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas para o justificar. Fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito severo. Quem Jesus denuncia como os falsos adoradores? Pessoas que estavam alheias ao templo, pessoas que estavam alheias à palavra de Deus, pessoas que estavam alheias às pessoas religiosas? Não, muito pelo contrário. Jesus vai dizer que os escribas, estes são os falsos adoradores. Jesus vai revelar o coração dos escribas. Esses escribas que eram chamados também de mestres da lei. Jesus não só vai dizer que vai revelar o coração deles como falsos adoradores, mas vai dizer assim: guardai-vos, tome cuidado com eles, porque eles são perigosos. Quem eram então os escribas? Judeus, muito bem relacionados também à religião. Eles eram pessoas que surgiram lá no tempo de Esdras, quando depois do exílio, o povo de Deus, querendo adorar a Deus, porque se afastaram da verdadeira adoração, então surgiu esse tipo de pessoas que copiavam a Bíblia, para que nas sinagogas, então, a Bíblia pudesse ser lida, explicada, e o povo pudesse adorar a Deus em espírito e em verdade. E é justamente esses homens ali que Jesus vai mostrar que são falsos adoradores, ou que vivem numa vida de falsa religião e falsa adoração. Eles eram respeitados, eles viviam nos cultos, eles eram vistos como mestres. Eles eram homens que lidavam com a Bíblia e com a religião dia a dia. Mas qual que é o problema deles? Qual que é a característica da falsa religião que a gente percebe neles? Lembra lá qual é a base da verdadeira religião? Reconhecer a Deus como aquele único que merece toda a honra e toda a glória. Por isso, então, responder com amor ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, ou seja, empenhar-se totalmente nisso. E segundo, amar o próximo como a nós mesmos, ter cuidado para com o próximo. E esses homens, que eram homens considerados religiosos e respeitados por isso, eles, em primeiro lugar, eles
procuravam, ao invés de amar a Deus sobre todas as coisas e glorificar o nome de Deus, eles procuravam louvarem-se a si mesmos. Eles procuravam os holofotes, eles procuravam a sua própria glória. Eles usavam o nome de Deus para serem reconhecidos, para serem admirados, para se entenderem como pessoas especiais e melhores que as outras. Veja o que Jesus diz. Jesus diz: guardai-vos dos escribas. Qual a característica deles? Eles gostam de quê? Eles gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. O que eram essas vestes talares? As vestes talares eram vestes longas e muito claras, diferente das roupas dos outros que estavam por ali, e que mostravam que eles eram mestres, que eles tinham um grau de mestrado. E essas praças, elas eram os mercados. E nesses mercados havia todo tipo de gente. Havia gente muito importante fazendo negócios, havia gente simples trabalhando e comprando por ali, mas havia um costume. E esse costume era de que quando uma pessoa maior passava, aquele que era menor reverenciava esse maior. E Jesus vai dizer assim: olha, não é que quando eles precisam, eles vão lá. Eles vão comprar alguma coisa, vão fazer alguma coisa. Mas eles gostam. E intencionalmente eles vão lá. Para quê? Para que as pessoas então o saúdem, o chamem pelos seus títulos. A outra coisa que diz que eles gostam é das primeiras cadeiras nas sinagogas. Havia um lugar nas sinagogas considerado um lugar de honra. Era mais próximo da Torá e era um lugar central, onde eles tanto poderiam ouvir melhor aquele que fala, quanto poderiam virar para o povo, olhar para todo o povo e ensinar se fossem requisitados a que dessem alguma palavra naquele dia, como Jesus, que leu Isaías e então falou: hoje a Escritura, ela se cumpriu. Mas eles procuravam, não é que eles eram convidados para se assentar lá, como nós vemos em Tiago sendo recomendado, mas eles eram aqueles que procuravam as primeiras cadeiras. Para quê? Para serem reconhecidos como aqueles que eram mais sábios, mais entendidos, mais importantes. E também fala sobre os lugares nos banquetes. Eles procuravam, da mesma forma, estar em lugares de destaque, para que as pessoas considerassem que eles eram pessoas importantes. Eles buscavam então que os outros reverenciassem a eles. Eles não buscavam aqui a glória de Deus. Eles não estavam atrás daquelas pessoas que precisavam da palavra de Deus, porque estavam necessitados e da ajuda deles. Mas eles estavam pensando em si mesmos, em primeiro lugar, antes mesmo do que Deus. A segunda característica deles é a quebra da segunda parte do resumo do mandamento, que é maior, porque aqui eles buscam a própria glória acima da glória de Deus, se preocupam mais com eles do que com Deus, e depois eles vão quebrar o outro mandamento, que é o resumo da segunda tábua, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde é que está isso? Verso 40. Diz lá: os quais devoram as casas das viúvas. E para justificar, o que eles fazem? Fazem longas orações. Jesus então diz para os seus discípulos e para quem estivesse ali perto: estes sofrerão juízo muito mais severo. O que acontecia? Acontecia que a lei de Deus, ela tinha um cuidado com respeito aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. E fazia parte do ministério daqueles que estavam no templo e também daquelas pessoas que se diziam verdadeiros judeus e adoradores de Deus, se preocupar com aqueles que não tinham sustento. O que acontecia com as viúvas e quem eram as viúvas que a Bíblia coloca aqui? E que Jesus fala que provavelmente eles estavam enganando essas viúvas.
eram aquelas viúvas que perderam o seu marido, logicamente, e aí por isso elas não têm mais acesso aos seus direitos, porque o acesso aos seus direitos era através do marido ou do pai antes do casamento, e provavelmente foram abandonadas pelos filhos, ou então os filhos, não tinha filhos. E essas viúvas, então, algumas delas tinham um restante de dotes, ou tinham alguma coisa que o seu marido deixou para elas, se elas não tinham filhos. E aí o que acontece é que esses homens aqui, diz a palavra de Deus, eles devoravam as casas das viúvas. Como assim? Eles eram representantes da palavra de Deus. Eles entendiam da palavra de Deus e das leis de Deus. Nas leis de Deus, e aqui é a nação de Israel, existia um sistema de leis que ajudava as pessoas a não passarem necessidades, uma parte social. E isso era voltado também para com as viúvas. Mas muitas delas não entendiam como que isso funcionava. E eles funcionavam quase como que advogados ou juízes, explicando e viabilizando o acesso àquelas mulheres àquilo que eram os seus direitos. Mas o que acontecia é que Jesus diz que ao invés de fazer isso, eles devoravam as casas das viúvas. Os estudiosos, eles vão dizer que não se sabe o que ao certo é esse devorar as casas da viúva. Mas pode ser várias coisas. Quem sabe um abuso da hospitalidade, quem sabe fraudes ao administrar os recursos das viúvas, quem sabe apropriações das casas das viúvas, quando elas não conseguiam pagar as dívidas, ou ainda cobranças por conselhos em questões legais, ou ainda poderia ser convencer que ofertassem tudo o que tinham, esperando receber de Deus alguma coisa. Como é que eles justificavam isso? Como é que eles enganavam as viúvas? E quem sabe aquelas pessoas que de repente poderiam dizer, mas isso está estranho, isso não está bem de acordo com a palavra de Deus, está esquisito isso que eles estão fazendo. Jesus vai dizer que para justificar, eles faziam longas orações. E muitas vezes nós caímos nisso, não é verdade? Pessoas que falam de Deus, pessoas que têm um título de que são religiosas, que são respeitadas muitas vezes por muitas pessoas, pessoas que são bem relacionadas no meio religioso, pessoas que têm longas orações, pessoas que têm uma boa conversa e aparência de santidade, mas que por trás disso está o pecado, é a maldade encapada numa aparência de santidade. E assim nós vemos muitas igrejas com esses discursos nos dias de hoje, discursos que convencem pessoas que estão precisando de ajuda a entregarem o seu último centavo, muitas vezes, para que esperem ganhar alguma coisa. E elas dizem e dão exemplos, olha, o testemunho daquela pessoa, e muitas vezes o exemplo são eles mesmos. Eles dizem assim, isso aconteceu comigo. E aí as pessoas, quando elas não recebem, elas fizeram o que foi orientado. E elas vão dizer, mas eu não recebi. Eles vão dizer assim, mas a culpa é sua, porque você não teve fé. Quando eu cheguei em São Paulo, uma pessoa me falou que lá era grande a quantidade de processos de estelionato contra esse tipo de igrejas. Porque se promete que a pessoa vai receber uma coisa, não é verdade? E quando se promete, diz para ela que ela tem que entregar o seu dinheiro. Mas aí não se entrega aquilo que se promete. E isso é estelionato. E aí eu perguntei, mas como é que eles não são condenados? Aí eles dizem, é porque tem pessoas que vão lá e dizem que receberam. E que isso funciona para uns e não funciona para outras. E alguns vão dizer, mas comigo deu certo. E aí o que acontece é que a maldade e essa teologia torcida é a justificativa deles para continuar nesse mesmo erro e fazendo com que pessoas errem e escaparem. Porque eles enriqueceram não porque Deus fez com que eles enriquecessem, mas porque eles
fizeram o que está escrito aqui: devoraram as casas das viúvas. E você pode perceber por aí muitas coisas parecidas com isso. E Jesus, Ele quer que a gente perceba. Olhe no verso 38, Ele diz assim: guardai-vos dessas pessoas. Olha, tenha cuidado com essas pessoas, fiquem atentos a essas pessoas, porque são os falsos adoradores. Pessoas que priorizam a si mesmas. Pessoas que, ao invés de servir ao próximo, estão buscando ser servidos por aqueles que eles consideram menores e que não são dignos de que eles sirvam, mas que aqueles que são menores têm que ser servidos, têm que servi-los. Mas depois Jesus vai falar sobre o verdadeiro adorador. Do verso 41 a 44, Jesus, ele localiza alguém ali, e ele vai dizer para os discípulos, ele vai destacar para os discípulos a oferta de uma viúva, que traz ali as suas moedas. Diz ali no verso 41, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo porém uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Jesus chama os seus discípulos. Jesus olha para alguém. Lembra do versículo? O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quem é que Jesus encontra aqui? Uma mulher, uma viúva, pobre. E a ideia é de que ela era muito pobre, porque no verso 44, diz assim que ela deu da sua pobreza tudo o que ela tinha. Alguém que passava despercebida, ou que quem sabe era percebido quando entrava na frente de alguém, e esses queriam ver os ricos chegando com as suas grandes quantias de dinheiro para entregar no gasofilácio. Jesus agora já estava em um outro lugar. Ele estava num lugar que era o pátio das mulheres, e esse era um lugar de adoração para as mulheres judias e para as crianças. E isso é um ensinamento para nós, um ensinamento que ofertar e que o dinheiro fazem parte da nossa vida de adoração, porque o gasofilácio está lá dentro. Por que o gasofilácio foi colocado ali? Para que as mulheres tivessem o privilégio de também poder ofertar. Talvez você pergunte, mas elas não faziam isso na pessoa do seu marido? Sim, se elas não fossem viúvas. Então elas vinham ali e elas podiam ofertar ali. E por isso que o gasofilácio era ali. Então todos, homens e mulheres, eles vinham e deixavam as suas ofertas ali. Havia ali 13 baús ou urnas, e a boca desses baús era como a boca de um chofar, de uma trombeta. E aí, por causa deste formato, acontecia o seguinte: as pessoas, elas traziam as suas moedas, o seu dinheiro, e o dinheiro não era parecido com o nosso de hoje. O dinheiro era assim, a moeda ela valia pelo seu material e pelo tanto daquele material que tinha ali. Então, se a moeda tinha um valor maior, ela era mais pesada. E se ela tinha um valor menor, ela era menos pesada. Então, quando aquelas pessoas traziam grandes somas de dinheiro e jogavam aquele dinheiro lá dentro, fazia um barulho, por ser assim, uma boca parecida com a boca de uma corneta. As pessoas então ficavam ali, algumas, para poder ouvir a oferta de quem fazia maior barulho. E Jesus, ele estava ali, olhando para tudo isso, para toda esta cena. Mas o que acontece é que, para Jesus, a oferta mais barulhenta de todas, não foi a de nenhum daqueles que chegou com uma enorme soma de dinheiro, mas a dessa viúva, que chegou com 2 moedinhas. E o valor dessas moedinhas, se fosse hoje
Se fosse o salário mínimo do Brasil, seria de R$ 1,15. E se fosse o salário mínimo de Israel, eu só achei até 2019, não achei o de agora, seria R$ 2,60. E era tudo o que ela tinha, e ela coloca ali. Essas moedinhas, provavelmente, ao serem soltas ali, nem barulho faziam, porque elas eram 1,64 avos do valor do dia de trabalho. Então, elas eram fininhas e pequenininhas, porque o material delas era o mais inferior, e elas eram a que tinha menos material. E essa mulher, ela deposita essas moedas ali. E aí, eu fico pensando como o nosso coração é pecaminoso, né? Você veja só porque fazia um barulho quando as ofertas eram depositadas ali, as pessoas elas começaram a julgar quem é que deu a melhor oferta, pelo barulho que era feito. E muitas vezes nós somos assim, não é verdade? Quanto será que fulano de tal ofertou para isso ou para aquilo? Quanto será que é o dízimo de tal pessoa? Né? E aí nós corremos o risco, né, aqueles que têm acesso, não é todo mundo que tem acesso, de repente achar que a oferta é melhor por causa do valor que está ali. E aí é como se Deus então precisasse de uma quantia maior ou menor de dinheiro. Um homem chamado Sinclair Ferguson, sobre isso diz o seguinte: Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de benfeitores para estabelecer o seu reino. Nada que possamos dar aumentará a riqueza de Deus. A Deus pertence o universo, e Ele aplica tudo para o seu propósito santo. Além disso, Deus é dono do nosso dinheiro. Ele pode nos dar ou tirar de nós em um instante. Nós somos apenas administradores. Qualquer coisa que tenhamos nos foi dado primeiro, como um pai que dá o dinheiro para o filho lhe comprar um presente para ele. É assim que Deus faz conosco, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus vai dizer então que aquela mulher, ela deu mais do que todos os outros. E aí a gente fica pensando, mas por que Jesus falou isso daquela mulher? Lembra da base da adoração? Reconhecimento, verso 29, capítulo 12. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o único Senhor. Depois a resposta: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Pois essa mulher, ela vem e ela traz tudo. Ela poderia pensar o que talvez muitos pensavam, principalmente aqueles que recebiam a oferta: por que eu vou levar tão pouco para lá, já que tem gente que traz muita coisa? Que diferença que pode fazer eu levar essas 2 moedas? Mas por que ela vem? Porque ela quer adorar a Deus com o que ela tem. Ela vem ofertar a Deus o que ela tem, e ela entrega tudo. Ela poderia pensar: isso é tão pouco que é melhor eu usar aqui para o meu lanche, para a minha comida, ou quem sabe para eu ajudar uma pessoa aqui. Mas ela vem e traz para Deus, entrega ali aquelas moedas, e assim ela responde com adoração a Deus. Ela vê como um privilégio adorar a Deus. Ela também ama o próximo, quando ela não vem ali para mostrar-se como melhor do que o próximo, porque ela vem, quem sabe até de uma maneira simples, para trazer ali e colocar naqueles cofres que são usados tanto para a edificação do templo, cuidado do templo, quanto eram usados para assistência social. E assim ela não pensa primeiro em si, mas ela pensa em Deus, e ao pensar em Deus e trazer a oferta, ela ajuda também o próximo. Essa mulher vem e ela entrega tudo a Deus, confiando em Deus. Qual é a resposta dela? A resposta dela é adoração e reconhecimento, mas é também confiança.
ela poderia estar desesperada, entendendo o que eu vou fazer agora. Mas ela vem e confia no Senhor. E ela reconhece e ela responde com verdadeira adoração. Mas esse texto, é claro, irmãos, não nos foi dado para que a gente diga que todo rico não está adorando a Deus, nem que todo pobre que dá tudo adora a Deus, nem que todo escriba e religioso, ele é falso. Quando nós olhamos aqui, qual que é o problema aqui do rico? Por que Jesus vai dizer que estes ricos aqui, que estavam num sistema religioso, nós vamos falar sobre isso, eles vêm e aquilo que eles dão é menor que aquelas 2 moedinhas desta viúva. Jesus mesmo vai dizer, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ou seja, Deus não estava em primeiro lugar. O próximo não estava no mesmo nível que eles. Tanto que essa mulher necessitada está aqui, sendo uma mulher necessitada. Mas primeiro era para eles. Depois, quando sobrar, se sobrar, aí uma parte disso, das sobras, vai para Deus, vai para o próximo. E aí nós vemos a comparação que essa mulher, então, ela priorizou no seu coração a Deus e ao próximo. E isso são palavras de Jesus. Não é uma imaginação, é isso que o texto está mostrando para nós. Mas aí, o que a gente vê é o caminho da adoração. Deus não nos deu esse texto para que a gente saia por aí julgando as pessoas, julgando os religiosos de qualquer maneira, julgando aquelas pessoas porque são ricas ou aquelas porque são pobres. E quem sabe nós vamos tomar aí uma linha de teologia que vai dizer que todo mundo que é pobre, então, está numa condição melhor, simplesmente pelo fato de ser pobre, que é a teologia da libertação. Não é isso. O que Jesus mostra é o cuidado com o coração. Mas eu gostaria de falar, então, sobre o caminho para a verdadeira adoração. Qual é o caminho para a verdadeira adoração? O que está errado aqui? Quando a gente olha para esse texto da viúva pobre, e muitas vezes as pessoas usam esse texto da viúva pobre para dizer que nós temos que entregar tudo que é dinheiro, que está no bolso, tem que entregar, que é isso que tem que fazer. Quando nós vemos ela entregando tudo aqui, por que é que ela está entregando tudo, e esse tudo é tão pouco? E aí nós precisamos ver aonde que o povo de Deus chegou vivendo uma falsa adoração. Nós temos o verdadeiro adorador, a ovelha, sendo a vítima do falso adorador, o lobo. E nós vemos um sistema que engana, e engana fortemente, porque quando nós olhamos para esses 2 blocos aqui de texto, do verso 38 ao 40, e depois do 41 ao 44, nós vemos que Jesus sai com seus discípulos depois de ter mostrado isso, depois de ter dito, guardai-vos dos escribas, olha, eles têm esse problema, falsa adoração, olha essa mulher, ela adorou verdadeiramente. Quando eles saem com Jesus do templo, um dos seus discípulos vai dizer para Jesus, capítulo 13, verso 1, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. A pergunta é, com a moeda de quem é que estas construções estão sendo feitas? À custa de que essas construções estão sendo feitas? Por causa disso, Jesus vai dizer para o seu discípulo, vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus veio para acabar com a falsa religiosidade, para acabar com um sistema que não conduz à verdadeira adoração, mas que oprime o verdadeiro adorador, e dá margem para que os lobos façam de conta que estão sendo os mestres, os ensinadores do caminho de Deus,
quando na verdade eles estão buscando glória própria e estão esfolando, estão devorando aqueles que são os verdadeiros adoradores. Jesus veio então para construir o caminho da verdadeira adoração. E que caminho é este? É a destruição deste sistema que tinha este templo. Quando nós olhamos aí, nós vamos perceber então que esse templo maravilhoso, ele foi construído à custa dos verdadeiros adoradores. Tiago 1:27 vai dizer para nós o que é a religião verdadeira. E diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado. Claro, isso é depois de Jesus, mas isso é um princípio da lei antes de Cristo. E esses homens então, ou melhor, os discípulos que viram aquela mulher ali, se verdadeira adoração acontecesse, essa viúva deveria estar assistida. 2 moedinhas não deveria ser tudo o que ela tinha, porque aqueles ricos e mais os líderes, eles deveriam estar pensando no órfão, na viúva e no estrangeiro. Essa é a verdadeira religião. Para isso nós servimos ainda hoje, para amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com toda a nossa força, com o nosso entendimento, mas também para amar o próximo como a nós mesmos. Se você estivesse na condição da viúva, e você fizesse parte de uma igreja, o que é que você esperaria desta igreja? É que essa igreja percebesse e ajudasse nas suas necessidades. Se você fizesse parte do povo judeu e estivesse em necessidade, o que é que você esperaria, já que havia uma lei que cuidava disso, um mandamento de Deus? É que as pessoas atendessem. Então estava tudo errado. Como é que isso vai ser reconstruindo? Como é que o caminho da verdadeira adoração vai ser construído? Marcos, capítulo 14, verso 58. Nesse versículo nós temos uma acusação contra Jesus, mas é de fato algo que Jesus disse, e alguém diz o seguinte: nós ouvimos declarar, falando de Jesus: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os povos da terra, servi ao Senhor com alegria, porque Jesus veio, esse sistema cairia, e em 3 dias seria reconstruído. Como e qual é o caminho? O caminho que Jesus Cristo veio para fazer. Jesus aqui está na última semana, Jesus está indo para a cruz, Jesus está indo para terminar com todo o cerimonial, para que as pessoas pudessem então adorar a Deus. E Jesus agora é o único e vivo caminho para a adoração a Deus. E em Jesus Cristo, nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Jesus é o caminho para a verdadeira adoração. E Jesus reprovou tudo isso que ele encontrou na sua primeira vinda. Mas há uma pergunta que foi feita: e quando Jesus vier? No segundo momento, quem serão os verdadeiros adoradores? Você será um verdadeiro adorador? E eu gostaria de pensar em algumas coisas com você para encerrar, aplicando tudo isso que nós pensamos aqui. Como é que nós vivemos em verdadeira adoração hoje? Em primeiro lugar, nós precisamos ter a consciência que Jesus é o único caminho para a verdadeira adoração. Não é um sistema religioso, não é um sistema meritocrático, não é você fazer parte simplesmente de uma igreja ou de uma instituição que vai prover a você a condição de estar na presença de Deus e adorá-lo hoje e passar a adorá-lo para sempre. Mas é se você reconhece, lembra? Reconhecimento,
que Jesus é Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus veio a este mundo porque nós somos pecadores. Você viu como é que o sistema religioso ficou lá atrás? Ficou impossível. Jesus veio para destruir tudo isso, para que a gente possa ter uma verdadeira vida de adoração e comunhão com Deus. Para isso Ele entregou sua vida na cruz, levando sobre si a condenação que era sobre nós, porque nós somos pecadores, e não podemos estar diante do Deus Santo, mas Jesus morreu ali, levando sobre Ele a culpa, para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos considerados puros. Todo o sistema sacrificial do templo, ele é cumprido em Jesus Cristo, e agora nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você não conhece a Jesus, você não consegue adorar a Deus. É impossível adorar a Deus, porque o pecado te separa de Deus. Mas se você conhece Jesus, Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e através dele nós podemos adorar a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos constantemente avaliar o nosso coração, pela palavra de Deus e em comunhão com os irmãos. Infelizmente, irmãos, depois que Jesus foi morto e foi assunto aos céus, os falsos mestres não deixaram de existir. Se você percorrer todo o Novo Testamento, você verá Paulo, você verá Pedro, você verá Tiago, você verá Judas, não o Iscariotes, você verá João, todos eles alertando contra os falsos mestres e contra o nosso próprio coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Teve uma pessoa, John Piper, que ele foi entrevistado a respeito dos falsos mestres. E aí ele dá uma resposta, ao invés de a respeito dos falsos mestres no geral, a respeito do nosso coração. É perguntado para ele o seguinte: essas pessoas que pregam essas coisas, que você tem que entregar tudo que é dinheiro para você receber coisa de Deus, você acha que nós deveríamos colocar uma lista e publicar isso? John Piper vai dizer o seguinte: não, porque eu seria o primeiro da lista. E aí ele explica, ele diz o seguinte: infelizmente, o nosso coração, nele tem teologia da prosperidade. Por quê? Porque quando nós ficamos doentes, nós ficamos chateados com Deus. Quando eu não passo no vestibular, eu fico pensando que Deus não me ama. Quando alguma coisa dá errada, quando alguém pegou Covid na minha família, eu fico pensando que não podia ser assim, porque eu sou um adorador de Deus. E esse é o mesmo princípio lá de trás, de querer de Deus, que Deus nos sirva, e nós precisamos servir a Deus, receber aquilo que vem de Deus com fé em Deus, com confiança em Deus, como essa mulher, que não tinha nada, e que perseverou em adorar a Deus. Nós precisamos sondar o nosso coração, e nós precisamos da palavra de Deus, e nós precisamos da igreja, porque muitas vezes, sozinhos, nós não conseguimos ver o quanto o nosso coração nos fez um falso adorador. Nós precisamos da liderança da igreja, nós precisamos do irmão da igreja, nós precisamos dos conselhos das pessoas da igreja, que vão olhar para nós e vão dizer: olha, isso aí não está certo, você não está sendo um verdadeiro adorador. E em terceiro lugar, eu já adiantei ali no segundo ponto, guardai-vos dos falsos mestres. Na Bíblia nós vemos falsos profetas no Antigo Testamento e falsos mestres no Novo Testamento. E até a vinda de Cristo, nós teremos inclusive falsos cristos, pessoas se fazendo de Cristo, e nós precisamos nos guardar destes. E aí nós temos um ensino interessante para os nossos dias. Nos nossos dias, nós não gostamos que as pessoas falem da outra igreja, do outro pastor, do outro evangélico, mas Jesus falou, ele disse: guarde-se dos escribas. Quando nós vermos coisas erradas, nós não podemos ficar calados,
nós precisamos alertar as pessoas contra o erro. Eu sei que hoje faz parte da política da boa vizinhança, de uma coisa que existe hoje no nosso tempo, mas nós não podemos ficar calados diante da falsa religião, da falsa adoração, porque muitas serão as pessoas que, se nós estamos vendo e não falarmos, nós seremos responsáveis pelo erro delas. Não é só uma coisinha que está errada ali, não. Muito embora, como nós vemos aqui, mesmo no sistema errado, haja um adorador sincero ali dentro. Mas é por causa de Deus e por causa das pessoas que nós precisamos denunciar e nos guardar dos falsos mestres. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus faça de nós verdadeiros adoradores. Vamos orar? Querido Senhor, nosso Deus, nós queremos Te adorar. É por isso que nós estamos aqui nesse momento, gravando essa mensagem, assistindo essa mensagem. Nós não queremos ser como os escribas, que eram tão enganados. Eles enganavam-se a si mesmos, mas eles não amavam o Senhor em primeiro lugar, não amavam o próximo como a eles mesmos. Ó Deus, essa mensagem precisa mexer com o nosso coração, porque a Tua Bíblia toda se resume em amar o Senhor de todo entendimento, de todo coração, de toda força, de todo entendimento, toda alma, e também amar o próximo como a nós mesmos. E nós sabemos que somos pecadores e que em algum ponto nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Mostra o nosso pecado, que possamos, ó Deus, ser trabalhados pelo Senhor e que nisso, ó Deus, em que estamos enganados, entendendo que somos ou queremos ser verdadeiros adoradores, estamos sendo como os escribas. Perdoa os nossos pecados e nos faz, ó Deus, sábios nesta geração, para falar do Teu Evangelho e ajudar pessoas a escaparem da falsa religiosidade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. E queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, uma excelente semana.